Olá, aqui é o Magno Melo, coach educacional, life coach. Estamos começando o nosso 5º encontro do Team Coach, redesenhando meus limites para a qualidade de vida. E eu quero ouvir um pouco de vocês a respeito da experiência de responder ao questionário das forças no site do Via Character. É o seguinte aqui. Até aqui, Patrícia. A gente poder ir rápido aqui. Dona Patrícia, aí o seu arquivo de forças. As 5 primeiras. O quanto isso tem contribuído para você chegar onde você quer? Tudo isso tem o quê? O quão isso tem contribuído para você chegar onde você quer? Ixi. Você não reconhece que isso aí te ajudou? Tá cortando. Eu até mandei um áudio no grupo, eu não estou conseguindo entender quase nada. Ah, tá. O áudio está cortando toda hora. Tá, mas o seu tá bom. Como que é? O que isso contribuiu para eu chegar onde eu quero chegar? Onde você já chegou. Onde eu já cheguei. Eu não sei, assim... Não sei. A liderança nunca te ajudou? Já. Onde? Me ajudou bastante na época do exército, por exemplo. O trabalho em equipe também? Depois que eu fiquei sabendo dessa... O trabalho em equipe me ajuda muito hoje no banco. Ok. Agora... Acho que o resto, questão de justiça, amor, gratidão, sempre ajuda em tudo, né? Que tem a ver, acho que tem a ver com a minha personalidade. Exato, porque tem gente que não vai ligar para isso aqui. Uhum. São as suas forças. Agora, mas acredito que a justiça também deve ter te levado, assim, deve ser bom trabalhar com uma pessoa que é justa também, né? Uhum. Ajuda. onde você já se sentiu sem perspectiva? Ixi, direto. Por isso ela é a última. Direto, assim. Por isso ela é a última. O que você sente assim? Se eu tivesse mais perspectiva, o que isso poderia contribuir mais? Eu vou tentar te mandar isso enquanto você vai falando aí, eu vou mandar para você aqui o meu, tá? Tá. Eu acho que teria me ajudado em várias coisas, tanto no aspecto profissional quanto pessoal. Pois é por isso que eu falei para você no e-mail, falei, olha, preste atenção nos 5 últimos. Porque assim, se há falta de perspectivas, você sonha menos. Ou se sonha, você acredita que não é capaz de cumprir ou que não merece cumprir. Isso vai mexer nas suas crenças. Em vez de ser crença fortalecedora, vai ser crença limitadora. A falta de perseverança, idem. Não foi o que aconteceu na sua faculdade, na sua pós-graduação aí? Foi. Foi, ainda estou lutando. Pois é, são as duas últimas. Ainda estou lutando. Olha a outra. Amor ao aprendizado e curiosidade. Aí o que acontece? Tudo isso está envolvido na sua educação aí. De terminar e falar, vou terminar, terminar por quê? Por que eu vou me esforçar? Aí já baixa a vitalidade. Então, assim, são 5 características que você vai precisar trabalhar em você.
E não tem jeito, Patrícia. Tem que trabalhar. O da crise aqui, ó. Peraí que travou de novo. Nossa, aqui em casa começou a chover, eu tô achando que também vai começar a travar, que deu uma travada aqui agora. Meu Deus, o nome do Cristiano tá enorme. Cristiane Maria Carvalho de Melo Ramos de Lima. É isso aí. Onde isso aí? Critério, perseverança, inteligência social, espiritualidade, liderança e perdão já te levaram. O que isso contribuiu para você chegar onde você chegou? Eu fiz 3 vezes, né? Eu tive que abrir, eu já tinha 2,5, tive que abrir outro, porque os outros 2 eu não consegui te mandar. E cada um que eu fiz saiu um tanto diferente. A coisa em comum entre eles é um lado, os últimos é que continua lá e eu depois explico por quê. Mas os outros 2, o primeiro tinha sido perdão e o outro integridade. Mas eu pensei muito nessa questão do critério. Eu penso muito nas coisas antes. Eu penso que eu vou falar, eu penso como falar, a palavra que eu vou escolher entre os sinônimos, a entonação. Eu sou muito cuidadosa com as coisas que eu falo. Então, talvez na última vez que eu fiz, eu tenha focado nisso. Sou muito perseverante também. Eu começo, não era, isso é de uns anos para cá, mas agora eu começo as coisas e vou até o final. Tenho sido muito perseverante e determinada. E isso me levou aonde eu estou, não só no trabalho, mas em todas as áreas da minha vida. E também essa conquista, né, de estar melhorando a minha saúde, o meu condicionamento físico, também está dentro disso aí. Aqui na questão da liderança, aqui no prédio eu sou síndica. No meu trabalho eu sou coordenadora da minha área. Então, eu também acredito que eu gosto de ter um trabalho em grupo, onde eu ouço todo mundo. É lógico, tem pessoas que você tem mais afinidade, outras menos. Mas, assim, se eu tenho colegas de trabalho que dentro da minha área, como coordenadora, eu gostando da cara da pessoa, não, me pede uma coisa, e outra que eu gosto também pede, eu vou fazer o mesmo para as 2 pessoas. Então, assim, eu acho que essas coisas fazem já... Você vê como é que esses valores moldam o nosso comportamento. Agora, aqui para as últimas, ó. Eu achei engraçada a bravura sair lá no final, das outras vezes estava mais para cima. Porque eu me considero uma pessoa muito corajosa. Não que eu não tenha medo. O medo já me travou muitas vezes, mas assim, me travou não. Já tomou conta assim, de mim de algumas formas, às vezes muito fortes, mas eu sempre enfrento, mesmo que a situação seja difícil, esteja me causando muito medo, eu procuro sempre enfrentar. Agora, o que realmente está lá embaixo é o humor, isso em todos, e isso é consciente. Por que o humor? Eu sou bem-humorada, comigo mesma, com música, com filme, com as situações da vida, eu sou bem-humorada. Mas essa parte que fala ali do caçoar, isso eu sou 0 em humor. Até eu revendo a aula da quarta passada, o Ricardo até brincou e falou assim, eu tenho um pouquinho desse humor ácido. E eu tenho 0, não gosto, não faço isso com ninguém, detesto que façam comigo. O Ricardo sabe disso porque ele adora fazer isso comigo. Ele fala que ele gosta de ver a minha cara, a cara que eu faço. Mas você sabe por que eu faço, né? Porque eu posso. Pois é. É justamente isso. Então, assim, essa questão do humor, eu sou bem humorada, mas eu não gosto de brincadeira. Eu sou muito séria. Eu fui me tornando cada vez mais séria. Tanto que, de vez em quando, eu tento brincar com alguma amiga íntima, gente que convive comigo. As pessoas ficam com raiva, porque acham que eu estou falando sério. Ninguém entende quando eu brinco. Eu desisti, eu não brinco mesmo.
Porque se eu brincar, as pessoas não entendem. Leva tudo a sério, que eu não sei brincar. Então, eu não brinco e não gosto que brinca comigo. Certos tipos de brincadeira, que hoje em dia o povo chama de bullying, né? Que, na verdade, a gente sofreu isso a vida inteira, não tinha nem esse nome. Mas esse tipo de coisa eu não gosto e não faço com ninguém. Nem de brincadeira. Então, é por isso que meu humor cai lá para baixo. Ok. Então, vamos aqui o da Vanessa. A cara do Vanessa. Eu gostei demais de fazer esse teste. Também gostei, mas a minha liderança é péssima. Eu mandei o meu aí, eu consegui enviar. Deixa eu ver. Opa, tá aqui. Deixa eu já baixar. Abro aqui também. Bom, Vanessa. Seu. O que você conta aí dos 5 primeiros que mais te apoiam? Olha, eu fiquei impressionada porque o meu primeiro deu igual da Cris, que é critério. E eu nunca tinha pensado nessa palavra como uma força, ainda mais como a primeira. Mas a minha vida ela é resumida em critérios. Tudo que eu faço, eu também penso bastante. Pensei tanto que não casei. Então, o critério é assim, por exemplo. Vou dar um exemplo bobo, mas assim, é uma coisa muito forte na minha personalidade. Há uns 15 anos, eu fiz uma reforma na casa dos meus pais. O Ricardo teve a oportunidade de ir lá e viu, né, Ricardo, a casa do meu pai e da minha mãe. Sim. Então, quando eu decidi fazer essa reforma na casa deles, gente, eu fui num congresso, numa feira internacional, sei lá o que, aqui em São Paulo, de pisos e revestimentos. Para eu poder escolher qual piso que eu ia comprar para colocar na casa dos meus pais. Olha o tanto que a pessoa é doida. Então, eu fui nessa feira para ver tudo o que existia de pisos e revestimentos para eu poder escolher o melhor custo-benefício, né, o que eu pudesse pagar, mas que fosse na melhor qualidade que eu pudesse pagar, entendeu? Então, eu faço isso, assim, em tudo que eu vou fazer, eu tenho um critério, né, e eu penso bastante e sigo uma linha de raciocínio, entendeu? Então, eu achei isso incrível. E estava pensando que eu era a única pessoa que tinha um critério no número 1, aí vem a Cristiane e tira a minha graça. Sobre coragem, eu já pensei muito nisso, porque os primeiros trabalhos terapêuticos que eu fiz na vida estavam relacionados aos medos que eu tinha, né? Que eu tenho também. Então, depois, assim, analisando muito, pensando muito, eu percebi como eu era corajosa, porque eu saí da minha cidade, do interior de Minas Gerais, eu vim para São Paulo com uma malinha, aí aqui eu cheguei para fazer uma residência médica, aí eu fiz a minha residência, depois eu comecei a trabalhar, e aí eu construí uma história aqui sozinha, e tem que ter coragem para morar aqui em São Paulo, né? E fazer todas as coisas que eu faço, toda a responsabilidade que eu tenho enquanto médica e por aí vai. Então, realmente, né, tem os meus medos, lógico, mas também tem muita coragem envolvida. Sobre honestidade, não tenho o que falar, porque é uma coisa que eu aprendi com os meus pais, isso aí é uma coisa de educação mesmo, de berço, né? E morar num país corrupto desse não é muito fácil.
Agora, espiritualidade também é uma coisa muito forte que me ajuda o tempo todo, e por esse motivo eu acho que eu desenvolvi tanta coragem, né? Porque eu sei que eu tenho apoio do plano espiritual, não estou sozinha. E a questão do amor, que também foi uma decisão minha viver amorosamente. Então, tá tudo muito linkado, né? Tudo combina muito, isso me ajuda o tempo todo. Então, vamos aqui. Aí vem o paradoxo da vida, né? Vamos lá. O que esses aqui já te atrapalharam? Então, o paradoxo é o seguinte, esse self-regulation é o autocontrole. Uma pessoa que tem muito critério, teoricamente, se pensa muito, estabelece tudo com muito raciocínio, deveria ter um autocontrole melhor, né? Só que aí vai até um certo ponto. Depois de um momento, eu tenho, assim, explosões emocionais, sabe? Vou segurando no critério, vou segurando, de repente eu tenho essas explosões. E quando eu tenho isso, é muito ruim, porque eu não consigo raciocinar. Não tem critério nenhum. Não tem amor nenhum, não tem bravura nenhuma. Fica um desequilíbrio doido. Então, isso me atrapalha. Já saí de um trabalho que era muito bom por causa disso, mas estava me estressando muito, prejudicando a minha saúde. Então, isso aí é uma coisa para ser trabalhada infinitamente. Também está linkada com o perdão, porque se você fica remoendo essas coisas ruins que acontecem, fica mais difícil, né, de perdoar. A questão da perspectiva tem muito a ver com o trabalho que a gente está fazendo aqui, que você falou com a Patrícia agora, porque às vezes a gente não tem uma visão assim panorâmica, né, de como você é, como as pessoas te enxergam, e aí a qualidade do seu pensamento não fica tão boa, e você não tem um planejamento futuro, a sua perspectiva também não fica tão boa. O que é esse ZEST que eu esqueci? Vitalidade, né? Vitalidade. Então, sobre a vitalidade, eu pensei muito nisso também, porque nos últimos anos, depois que eu ganhei essa quantidade extra de peso, né, esse tanto de quilo, a minha vitalidade caiu bastante. Eu estou muito lenta nas minhas atividades, no meu trabalho. Eu acordo às 5 horas da manhã, mas é difícil, sabe? Então, isso também... Nossa, esse teste ele é muito bom. E a liderança, assim, não é... Eu acho que a liderança, um bom líder, ele tem que ter autocontrole, sabe? Se você tem essas explosões emocionais, como eu tenho, não dá para ter uma boa liderança. Você desequilibra o grupo, não é legal. Então, é isso. Maravilha. Então, nós vamos ver agora o da Eu Mariana. acabei de inventar essa palavra, explosão emocional, gostei. Eu queria entender o que você chama de explosão emocional. É o seguinte... Surtar, né? Surtar. Um pequeno surto psicótico. É assim, por exemplo, vou dar um exemplo real que aconteceu comigo. Eu fiquei trabalhando numa equipe no hospital, que eu considerava que era uma equipe de uma liderança muito injusta, sabe? Então, eu fui dentro dos meus critérios, eu fui aguentando aquele trabalho, fui, né, fazendo o que eu podia, até eu passar mal. Passei mal fisicamente. Né? Então, assim, eu realmente estava demais para mim, estava abusivo, sabe? Quando você trabalha com pessoas assim, que te deixam sobrecarregada, não sei se alguém já teve alguma experiência assim. Então, aí, quando você aguenta, aí chega num ponto e fala, gente, não quero mais isso. E aí eu saí da equipe. Mas, assim, não precisava ter chegado nisso de sair. Eu poderia, talvez, com mais equilíbrio, né? Ou com, sei lá, uma capacidade melhor de comunicação, poderia até ter ficado na equipe tentando ajustar alguma coisa. Mas eu não consigo.
Mas quando sabe? Não consigo. pelos próprios princípios, Não dá. tá. Se você não tem o poder da decisão, você não aguenta. Não aguento, não aguento, não aguento. Tá aí, dona Mariana. Humor, generosidade, espiritualidade, amor e gratidão. O que você achou desses seus 5 aí? Ai, eu concordo com todos eles, assim. Deixa eu pensar. Eu acho que de todo, assim, na verdade, eu até fiquei surpresa do humor ficar em primeiro, assim. Porque eu colocaria em primeiro, na verdade, generosidade, porque eu realmente sou super solícita para ajudar os outros a fazer as coisas. Na verdade, eu até às vezes esqueço do meu para ajudar os outros, entendeu? Então, eu sempre tive isso. E uma coisa que eu até tento trabalhar bastante é que, assim, eu sempre fui assim, de ser generosa, de ajudar o próximo, mas eu tinha muito de, às vezes, esperar em troca. E aí eu ficava puta quando não tinha o retorno, entendeu? Então, hoje, eu tenho... Mas, assim, não é que... Como é que eu vou dizer? Não é que eu fazia esperando que a pessoa reconhecesse, vou dizer assim. É que no momento que, às vezes, quando eu precisasse, eu esperava que a pessoa tivesse a mesma reciprocidade, entendeu? E quando não tinha, eu ficava puto da vida. E aí, hoje, eu continuo sendo generosa, mas se a pessoa não, como é que fala? Não reconhece isso, aí eu tento fazer o que é de muito... já tem demais aí na crise na Vanessa, que é tentar ser criteriosa, né? Porque às vezes a gente também não, né, eu não estou no grau de evolução de Jesus Cristo. Então, eu não consigo tipo, não, tudo bem, bateu aqui, dou a outra face para outra pessoa bater e tal. Eu vou ser criteriosa, entendeu? De tentar ser criteriosa, que eu não acho que eu sou. Vou te indicar um livro. Vocês estão vendo minha tela ou vocês estão vendo o... Estão vendo o Google. O Google. Ok, então tá aqui, ó. Eu tenho uma coisa para falar sobre isso. Posso falar? Pode. Essa questão de dar e receber é uma coisa muito interessante, porque às vezes você faz uma coisa muito boa para uma pessoa, mas você vai receber outra coisa extraordinária de outra pessoa, não necessariamente daquela. Isso, eu acredito piamente. Opa. Todo mundo travou para mim. É de você ser assim, né? Do meu jeito de ser. Mas aí essa pessoa às vezes está abusando, aí eu falo, não, eu também estou sendo muito besta, estou sendo muito solista até demais. Aí você sabe o que acontece nessas situações? A pessoa está tão acostumada de eu ser assim, que quando eu tenho uma conduta diferente, ela pensa que eu tô com raiva, que eu não tô nem aí para ela mais. Eu falo, não, eu só tô sendo recíproca, né? Na situação, tô criando critérios, tô dando prioridades que antes eu não dava. Mariana, esse livro que eu te mostrei, Dar e Receber, ele vai mostrar o que é uma pessoa altruísta e uma pessoa alterista. Ah, tá. Dá um spoiler aí, então. O alterista é bem mais saudável. Alterista significa que ele altera por meio de critérios, o dar e o receber. Ele faz, você sendo alterista, você vai mais longe com uma saúde emocional muito melhor. E assim, até contando, aproveitando, como a Vanessa deu um exemplo, no meu último relacionamento, aliás, nos meus 2 últimos relacionamentos, né, os únicos que eu tive, eu percebi o seguinte, que eu era aquela pessoa que eu achava que eu tinha que me doar, assim, totalmente, eu era realmente muito solícita, muito generosa na relação. Tanto que eu achava que eu tinha que quase que carregar a relação nas costas. O que começa a acontecer? Você fica se sobrecarregando, né?
Aí chega um momento que você começa a cobrar da pessoa, e às vezes você quer doar tanto que você não abre espaço para a pessoa também fazer as doações e eu também ter direito de receber, sabe? Então, eu aprendi isso na terapia, do tipo, deixa a pessoa mostrar o que ela é capaz de fazer por você também. Eu acho que isso tem a ver com generosidade, não tem? Ou não? Não sei. E aí, hoje eu sei fazer bem isso, tipo, deixa a pessoa realmente também mostrar o que ela pode fazer. Isso aí, para mim, tem a ver com o sistema de relação interpessoal. Existem alguns sistemas de relação interpessoal e você muito perde e ganha. Isso faz um mal para a pessoa. Como que é isso, perde e ganha? Bom, você tem a relação ganha-ganha. Eu ganho e você também. Uhum. Tá? Tem até um melhor. Ganha-ganha ou nada feito. Ou seja, eu tenho uma opinião, você tem outra. Então, nós dois vamos construir juntos uma terceira alternativa. Se nós não formos capazes de construirmos juntos uma terceira alternativa, a gente concorda em discordar e fica tudo bem. Uhum. E não avança. Então, é o nada feito. O perde-ganha, você vê muito isso em relação amorosa, onde uma parte doa tudo porque a outra tem que ganhar. Era mais ou menos isso, tá. Entendeu? Aí, se você, que é perde-ganha, encontra um homem ganha-perde, você está encrencada. Porque se o homem ganha-perde, significa eu, para ganhar, você precisa perder. Uhum. E se você perde-ganha, eu vou me esforçar para perder para você ganhar. Então, para um homem ganha-perde, encontrar uma mulher perde-ganha é o melhor dos mundos para ele. Que é um parasitismo isso. Ele vai ser tratado como um rei. Por fim, a mulher está morta. Mais ou menos o dia que ela não fizer o que ele quer, acabou. Tanto que hoje eu aprendi uma coisa que é, se você não fala não, o seu sim nunca tem razão, nunca tem valor. Não, como que é? Isso mesmo. É isso mesmo. Se você não fala não, o seu sim nunca tem valor. É isso mesmo. Você só fala assim. Falo sim sempre e tal. Aí quando você fala não tô afim, o mundo... Nossa, esse tema, ele é tão complexo, porque vocês estão falando nisso, eu tô lembrando do Bert Hellinger. Vocês conhecem o Bert Hellinger? Não. Ele é um alemão que desenvolveu uma técnica que chama constelação familiar. Vocês já ouviram esse nome, não já? Já. Dentro dessa técnica, né, de psicologia que ele desenvolveu, ele tem 3 leis, que é a lei do pertencimento, a lei do amor e a lei da troca. Porque aí ele fala que todo relacionamento, todo é baseado em trocas. Então, esse dar e receber tem que estar equilibrado. Então, eu estou lembrando dele aqui o tempo inteiro, mas aí a gente entra num outro departamento, não dá para falar aqui. Realmente. Não, mas era só porque eu achei que tinha alguma relação com generosidade. Mas, então, voltando. Para mim, nessas questões... a generosidade e a gratidão, elas realmente fazem parte, assim, da minha vida mesmo, sabe? Tá. E esses aí, liderança, criatividade, prudência, autocontrole e perseverança, que são os mais fracos. Então, na verdade... Quanto isso já te atrapalhou? Esse do autocontrole, eu até tô, assim, bem... Deixa eu ver o que ele coloca como característica. Que às vezes foi alguma das questões lá que eu achei que foi ambíguo o que ele queria dizer, né? Você regula conscientemente o que sente e o que faz. Você é uma pessoa disciplinada. Você está no controle dos seus desejos e emoções, não vice-versa. Então, nesse sentido, no controle das minhas emoções, eu tenho controle das minhas emoções. Mas eu não sou nada disciplinada, eu acho. Pois é. Aí deve olhar, então, na área da disciplina, né? Isso, aham. E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, você olha para as últimas, você entende o seguinte, são forças que você tem, mas ainda estão débeis, estão fracas. Elas podem ser melhoradas,
para ficar a seu favor, para você alcançar mais. Então, quando você tem lá seus valores e as suas habilidades, né? Você pode colocar ali suas forças nas habilidades, isso pode contribuir no seu plano de ação, você ficar atento que você vê aquilo. Bom, mudando um pouquinho, como é que está a questão de gratidão e o exercício da manhã, rotineiro da manhã? Essa semana eu não fiz. A cara da Patrícia diz que não fez. A boca torta da Vanessa também diz que largou para lá. Não, espera. Não, olha, eu fui uma ótima aluna de coaching essa semana. Lista completa da gratidão, páginas e páginas e páginas. Só que esse exercício do espelho realmente está deixando a desejar. Mas eu estou fazendo todos os dias as mentalizações positivas. Ok. Cris, você fez? Fiz alguns dias, eu só não fico uns 2 minutos. Mas, às vezes, até durante o dia, em alguns momentos, eu, não na frente do espelho, mas eu passo por Para e faz. maravilha. E a gratidão é o dia todo, sempre tem alguma coisa que agradecer. Ok, eu vou passar um outro exercício para vocês alternarem com gratidão ou aglutinarem. É o exercício do eu sou. Tá. Aí vocês começam a pensar, vocês lembram dos 3 tipos de crença? Crença de identidade, crença de capacidade, crença de merecimento. Então você vai escrever eu sou nessas 3 crenças. Eu sou o quê? Eu sou quem? Inclusive as características positivas vocês podem colocar nessa. Eu sou criterioso. Eu sou corajoso. Eu sou justa. Eu sou justa. Eu sou bem-humorada. Bem-humorada. Você pode se colocar do eu sou capaz de e eu mereço. Tá. Isso vai estar no PDF que eu vou enviar aqui no final da sessão. Tá. Você imprime, você vai comprar. Você vai colocar essas 3 crenças? Quais são? Você falou? As 3 crenças, Cristiane, já estão escritas no primeiro PDF que você recebeu. Ah, tá. Eu vou reler. Identidade, capacidade, merecimento. Tá? Então, essas 3 crenças estão na descrição do Crenças Fortalecedoras. Tudo bem? Então, vai ter isso aí. Outra atividade que vai ter é um livro, mas não vai ler o livro todo. Mas eu enviei A Fascinante Construção do Eu, do Augusto Cury, eu enviei o livro todo para vocês. Porque tem gente que eu sei que começa a ler e não para. Então, eu mandei o livro todo. Mas a atividade é ler só os 5 primeiros capítulos. Então, isso significa que as meninas leram um livro da meditação, né? Eu não li. Eu li até a metade. Você leu, Patrícia? Eu esqueci. Não li. Muita coisa essa semana, era muita coisa. Tá vendo, Ricardo? Eu te disse, era muita coisa. É mito. Não, mas é porque eu tenho desculpa, porque eu fiquei Historinha. farriando. 3 dias de aniversário cigano. Então dava tempo. Outra coisa, se você deixa acumular, é o mito da matéria enorme. Você deixa acumular, não dá tempo. Não, é a procrastinação. Você precisa ver minha louça ali na pia. Pois é, então foram 2 semanas para fazer o plano de ação. Depois, para incluir no plano de ação já feito valor e habilidade, aí demorou. Se o plano de ação já tivesse pronto, não tinha demorado. Né? Vanessa, o livro fica bom do meio para o fim. Da parte melhor, você desistiu. Não, é que não deu tempo. Uhum.
Não deu. Mas eu gosto de saber, eu gostei muito dessa primeira parte que eu li, porque ele conta a história dele, eu não sabia. Aqui, ó. Eu vou ler duas coisinhas aqui, ó. Meditação e relaxamento são coisas diferentes. Em essência, a meditação é o esforço consciente para reexercitar a atenção. É isso que dá a essa prática os efeitos incomparáveis de obtenção de conhecimento, aumento da concentração e capacidade de relacionar-se com empatia. Então, a meditação, ela está em estado beta. Você não entra em estado alfa. Mesmo que seja um beta relaxado, quase em alfa, mas você não chega ao estado alfa. Por quê? Porque você está reexercitando a sua atenção. Inclusive, ele contribui com a atenção plena. Fora um monte de outras características médicas que ele coloca aqui. E na página 45 diz assim: talvez o principal efeito da meditação seja proporcionar ao corpo um repouso profundo, enquanto a mente se mantém alerta. Eu sou todo voltado para uma meditação onde a mente esteja alerta. Eu não aceito, sei que existem outras linhas, eu não aceito meditação onde a mente fica vaga. Né? Nunca. Mente alerta. Isso faz baixar a pressão arterial, diminuir batimentos cardíacos, ajudando o corpo a se recuperar do estresse. Mas o livro traz muitos outros benefícios no momento e pós. Né? Então, assim, você se mantém atento. E aí, posição, a que sempre faz mesmo, tem que ficar ereto. A respiração, a coluna certa. Ele até fala, você tem que ter, você senta como se tivesse um balão de hélio te segurando aqui para você ficar retinho. Né? Você não pode sentar encurvado, dificultando a oxigenação do cérebro. Nada disso. Né? Então, tem muitas orientações, realmente muito bom esse exercício. Mas, vamos lá, eu quero entrar no assunto hoje, que é eu não passei para vocês o resultado, né? Espera lá. Então, antes de entrarmos, vou mostrar aqui a roda dos pilares de cada uma. Vanessa, vamos lá. Vamos ver como é que ficou o da Vanessa. O da Vanessa está aqui. Olha. Deixa eu ver aqui. Isso, Vanessa. Está aqui. Vanessa, tá vendo bem aí? Nossa! Esse vermelhinho aqui é nosso primeiro encontro. O amarelo é o terceiro. O verde é o de hoje. Expandiu. E muito. Apesar de você falar assim, olha, expandiu um lado, tá. Esse aqui embaixo não expandiu todo. Mas, em momento algum, retroagiu. Certo. Tá? Então, assim, isso é interessante para você enxergar o seu desenvolvimento nessas 5 semanas. Tudo bem? Tudo bem, gostei. Vamos ao próximo aqui. Aqui, dona Mariana. Então, você começou com esse azul aqui, depois o laranja e agora o verde. Você reclamou aqui do nível de pensamento e do desenvolvimento. Você tinha subido um ponto, voltou um ponto.
É, porque eu realmente dei uma parada de ir atrás de desenvolvimento intelectual. Isso. E o pensamento tinha subido 2, mas em todos os outros casos, melhor aqui, saúde e disposição. É a balada e a cachaça. Aí voltou um ponto. Mas você vê que os outros começam a abrir. Onde abre? Onde você focou. Isso é natural. Tá? Então você começa a abrir. Então, assim, às vezes, mexer um pouquinho na sua rotina, estar atento à sua saúde, é bastante importante para você. Tudo bem? Tá. Ok. Então, vamos para o próximo aqui. Cris. Vou compartilhar aqui a tela. Está dando para ver aí? Muito bem. Então, Cris, você começou nesse azul aqui. Aham. Depois o laranja. Olha como está o verde. Vai ficar bonitinho. Está bem arredondado. Ela estaria arredondado no 9, com uma pequena dedicação ao desenvolvimento intelectual e ao fé e espiritualidade. Ou seja, a sua roda está praticamente rodando, mas ela já dava indício disso na terceira sessão, há 2 semanas atrás. Ela já estava tomando essa forma. E ela continuou tomando essa forma arredondada e expandindo. Eu queria comentar uma coisa. Quando a gente começou, que o meu pensamento estava lá no 5, vocês lembram de eu falar que eu tinha o pensamento acelerado, aquele espaço, síndrome do pensamento acelerado, e a dificuldade para dormir, e sempre pensando demais, e às vezes os pensamentos mais agitados. E hoje, assim, eu vejo uma diferença tão grande, até mesmo só de ler o livro lá da meditação, e enquanto eu estava lendo, eu fui tentando fazer os 4 tipos de meditação que ele ensina, eu percebi que eu já de um dia que eu fiz, hoje eu estava vindo de carro para casa e me veio um pensamento e eu falei, não vou pensar isso não faz parte dos meus valores, não faz parte de nada, e já cortei e fui. Então, assim, nossa, tá melhor, muito, muito melhor do que estava quando eu comecei. Tá uma diferença, assim, gritante. Tá muito bom. Eu não sei se você lembra, mas o livro também, ele comenta sobre o melhor livro para se ler quando você está em meditação. Não estou lembrado. Bíblia. Ah, sim. Pelas pesquisas, é o livro mais adequado para se ler quando você está fazendo exercício de meditação consciente. Por quê? Por causa do tipo de palavras que ele tem. É sempre palavra positiva. É sempre colocando você para cima, dando consciência, dando valores, dando paradigmas justos. Então, ele completa a esfera de pensamento com um ambiente adequado para encher a mente. Né? Então, assim, isso é a pesquisa que o Daniel Goleman fez. Perfeito? Muito bom. Então, vamos lá. Então, temos agora a dona Patrícia. Está aqui, dona Patrícia. Azul, são laranja e o verde. Veja que você tem uma área que você já... E é engraçado, vocês viram que o propósito e valores, crenças fortalecedoras de todo mundo, nenhum caiu? Por quê? Uhum. O que nós trabalhamos nessas 2 últimas semanas? Plano de ação, valores, habilidades. E aí você começa a perceber o que é que você tem, o que você é, do que você é capaz. Isso mexe nas suas crenças, não dá mesmo para diminuir. E aí você começa a mexer nos seus sonhos, nas suas metas, vai mexendo no seu propósito, na sua felicidade, na sua plenitude, você começa a buscar a cumprir aquilo. Perfeito?
Tá ouvindo bem aí agora, Patrícia? Tô ouvindo bem. Tá. Hoje eu assisti aquele workshop de gerenciamento de agenda, eu não tinha assistido ainda. Ah, tá. Por quê? Porque essa semana eu não li nada do material da minha pós. E eu falei, não, eu preciso dar um jeito de organizar o meu tempo. Porque eu chego em casa e eu não quero fazer mais nada, né? Eu só quero ficar deitada assistindo televisão. Eu falei, eu vou organizar meu tempo. Eu assisti o workshop e aí já Uma peguei as rotina ideias. criativa que É, saiu do lugar em 5 é. semanas. Então, eu falei, eu preciso mudar isso urgente. Aí, assistindo esse workshop, eu já coloquei aqui que eu vou definir um dia e um horário fixo para organizar a agenda, igual você falou que faz. Isso. Provavelmente vai ser no domingo, que é o dia que eu tenho mais tranquilo. E fazer essa questão de definir a agenda da semana, né? Identificar os papéis, metas, Aham. planejar. Então, assim, eu já vou me programar para sentar num domingo E você entendeu e que são fazer. metas curtíssimas, né? Sim, sim, Aquela meta que você vai entendi. fazer naquela semana. Aham, Poderia ser chamado, inclusive, só de ação. Qual é a ação dessa semana? aham. Isso aí, eu já vou. Tá, não sei se vai ser domingo, porque domingo geralmente é o dia também que eu faço as comidas das semanas, que eu congelo as marmitas. Vocês viram que ninguém baixou gratidão? Por Só quê? Qual é o uma... exercício que vocês estão fazendo? Gratidão. E quando você acrescentar ao gratidão o eu sou, o gratidão vai melhorar e o crença fortalecedora vai melhorar de novo e o pensamento de novo. Olha aqui o meu presente do Dia das Mães, que o Henrique fez. É um pote de gratidão. Eu tenho que escrever o motivo pelo qual eu sou grata e colocar num papelzinho e guardar para eu poder ler no final do ano. Nossa! Uau, Eu achei muito bonitinho. boa! Vou Aí ele usar fez isso na com os meus escola. alunos. Foi bem legal. As tias pediram material, né? A gente mandou e eles fizeram de Dia das Mães para as mães da escola. Fantástico. Vou pedir para meus alunos fazerem Muito para eles. legal. Vai virar dever para eles. Tá, joia. Então vamos no assunto de hoje, que eu falei que vai ser a respeito de pensamento. Como o pensamento se constrói. Falamos anteriormente como o pensamento se manifesta. Ele se manifesta de duas formas. Diálogo interno, imagens internas. Então, quando você está falando com você mesmo, é o diálogo interno. Mas muitas vezes está acompanhado de coisas que você está vendo. Às vezes em forma de foto, ou o que é mais comum, como se fosse um filme. Então, quando uma pessoa se enxerga não capaz, por exemplo, de fazer uma prova, de fazer um concurso, de disputar uma vaga de emprego, ela já está ali na salinha de espera, já com um monte de caraminhola na cabeça. Ela olha para as outras pessoas, todas as outras pessoas são mais capazes do que ela, na cabeça dela. Todas as outras pessoas são profissionais melhores, na cabeça dela. Não conhece ninguém, nunca conversou com ninguém. Mas é aquela crença. Tá? E muitas vezes tem exatamente o contrário. Ele olha as outras pessoas e diz, ninguém que dá conta de fazer o que eu faço. Porque eu sou capaz, eu dou conta, eu faço bem feito. Tá para mim. É um outro diálogo interno. É uma outra imagem interna. E pode ter certeza. São pessoas que alcançam tipos diferentes de resultado. Mas não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é como o pensamento se forma. Primeira coisa, tem que haver um estímulo. O estímulo deve tocar qualquer um dos seus 5 sentidos. Visão, olfato, tato, paladar ou audição. Alguma coisa que estimulou, alguma coisa que você viu, alguma coisa que você ouviu, alguma coisa que você tocou, sentiu o cheiro.
tá certo? Alguma coisa que você colocou no paladar. Isso é um gatilho, certo? O estímulo vai despertar algo que chama gatilho da memória. O gatilho da memória é algo inconsciente. Você não controla. Entendeu? Olhem para a tela aqui. Olhem para a tela. Vamos ver se aparece. Não leia. Não leia. Não leia. Vocês leram? Óbvio. Óbvio. Então, assim, mesmo que você não queira, o gatilho da memória vai disparar a partir do estímulo. Tudo bem? Não, o cérebro não leu, não. Não leu, não. Também tem isso. Aí o gatilho da memória dispara e ele vai abrir janelas, no plural, janelas da memória. Tem 3 tipos de janela da memória. Você tem janelas light, janelas neutras, janelas killers. Tudo bem? Killers. Nossa, eu tenho essas. Todo mundo tem das 3. Quer ver? Respondam rapidamente. Capital de Minas Gerais. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Isso é bom ou ruim? Emocionalmente falando. É meu. Neutro. Neutro. Janela neutra. A janela neutra são informações que estão no seu córtex cerebral, registrado nas suas sinapses, nos seus neurônios, faz parte da sua MOOC, da sua memória de uso contínuo, que não tem emoção nenhuma lá, não está carregado nada. Nome de pessoas, o nome da pessoa, qual é o nome do presidente, qual é o nome do vice-presidente, onde fica o Japão? Fica na Ásia. Neutro. São informações que estão em janelas. Todas as informações que você recebe, elas são gravadas em janelas. Quando algo vem carregado com uma emoção positiva, se abre o que a gente chama de janela light, e lá é depositado aquela informação. Então, a janela light ela é carregada de emoções positivas. Quanto maior a emoção, mais forte é o registro, mais forte é a gravação. Isso pode ser feito de imediato, sobre um forte impacto emocional, ou por repetição. Tudo bem? Então, vamos lá. Alguém me conta uma surpresa muito boa que recebeu? Sim, surpresa mesmo. Não estava esperando e se alegrou. Viu como é que é difícil você resgatar uma janela light? Mas se eu perguntasse, me fala alguma chateação que você teve hoje, era assim, ó. Imediato. Imediato. Já posso te dizer. Entendeu? Então, assim, nós precisamos treinar o nosso cérebro para abrir as janelas lights. Deveria ser de imediato. Mas a gente dá tanta importância à gravação negativa, que é a janela killer, carregada emocionalmente de algo ruim, triste, melancólico, de raiva. Lembrei de um. É impressionante isso. É por isso que nós não temos qualidade de vida. Eu recebi uma notícia às 7 horas da manhã, essa notícia não era tão boa, eu fiquei o dia inteiro remoendo essa notícia. Beleza. E o que você podia ter feito para melhorar essa notícia? Não sei. Não, você tinha como resolver? Essa é a minha pergunta. Não. Então, para que ficou gastando seu tempo pensando nisso? Pois é. Ridículo. Por isso que eu estou fazendo coaching. A gente chama isso de gasto de energia emocional inútil. GEEI, gasto de energia emocional inútil. Você fica... Bom, mas eu vou explicar isso. Você fica lendo e relendo a janela da memória. Então,
as coisas boas que já te aconteceram. Vamos lá, Mariana. Qual foi o destaque para você do seu aniversário semana passada? Tá reunido com todos os meus amigos, né? Que a gente no bar, assim, foi muito legal, tá todo mundo reunido. Ok. Então, você consegue reviver esse prazer que você teve? Sim, consigo. Então, isso é o que está gravado numa janela light. Uhum. Bem? Bom, o que está gravado nas janelas killers? Aquilo que é emocionalmente ruim. Então, está carregado naquela informação algo ruim. Isso causa traumas pequenos, médios, gigantescos. Muitas vezes eles te paralisam. Mas está gravado. Então vamos de novo. Vem o estímulo. O estímulo desperta o gatilho da memória. O gatilho da memória, ele vai procurar naquele assunto, algumas janelas que sejam relacionadas. Certo? É igual quando eu brinquei com vocês, fiz assim, não leia, não leia, não leia, não leia. O gatilho da memória vai buscar lá nas janelas as informações que você registra, percebe e interpreta as letras e lê a palavra. Quanto tempo leva isso? Milésimo de segundo. 2 centésimos de segundo. A primeira vez. Muito bem. Você abre centenas, às vezes milhares de janelas que estão espalhadas no seu córtex cerebral. Por isso que a gente consegue, principalmente mulher, parece fio desencapado, né? Começa a pegar, pega, junta tudo e traz. É isso. Você abre milhares de janelas da memória. Só que nem todas você ancora. Aí existe, então tem o gatilho, que abre a janela, e aí vem a âncora da memória. O que é a âncora da memória? Dentre essas janelas, algumas, muitas, serão ancoradas. É nelas que vai parar o seu pensamento. Nessas janelas da memória. Ancoradas. Ao ancorar as janelas, entra o último fenômeno, o quarto e último fenômeno inconsciente, chamado autofluxo. O que o autofluxo faz? Ele lê e relê as janelas ancoradas sem parar. Entendi. Então... Ricardo. Oi. Falhou a hora que você estava falando sobre a âncora. E eu não entendi o que é. Então, vamos lá. Você vem o estímulo. Aí abre de forma inconsciente o gatilho. O gatilho vai abrir janelas da memória, milhares. Dentre essas, muitas serão ancoradas. É aí que o seu pensamento vai fixar. Nessas que foram ancoradas, as outras ele despreza. E aí começa o quarto e último processo inconsciente, que é chamado autofluxo. O autofluxo, ele lê e relê as janelas. Sem parar. Sem parar. É como se tivesse um disco furado, ele fica ali rebobinando. A sua mente fica presa naquilo. Tudo isso é inconsciente. Tudo bem? Perigo do autofluxo. Ou vantagem do autofluxo, dependendo do que você ancorou. Enquanto você lê e relê as janelas, novas são formadas. Porque o seu cérebro não vai diferenciar o real do imaginário. Porque a única coisa que você, na verdade, está fazendo é interpretando o estímulo. Você está interpretando a realidade. Você não está vendo a realidade. Você só está interpretando a realidade.
Eu gostei de ler isso no livro do Daniel, esse livro da meditação. Ele fala isso. O cérebro não tem a capacidade de distinguir o real do imaginário. Não tem. Isso é provado. Não tem. Então, mas o problema maior, Vanessa, é o seguinte. Quando você está relendo, ele está abrindo novas janelas. O que isso está fazendo? Na verdade, uma nova gravação. Se as janelas que estão abertas são lights, você está reforçando as que existem e criando novas experiências emocionalmente gostosas. Uhum. Se o que você ancorou é a infelicidade da maioria, por isso que não tem qualidade de vida, ancorou em janelas killers, você lê e relê as janelas killers sem parar, reforçando as que já existem e aumentando o número de registros de janelas killers. Ou seja, vamos pensar que a sua memória de uso contínuo, a sua é uma cidade. Lá você tem todos os registros que você mais usa. Se você, e também na memória do trabalho, as mais recentes. Né? Se você continuar usando, vão parar na sua MUC, na sua memória de uso contínuo. Se isso é poluição, você vai aumentar a poluição da sua cidade. Entenderam a metáfora, né? Sim. O seu código cerebral que está registrado lá é a sua cidade. Se ela vai estar suja, se ela vai estar limpa, a culpa é sua. Aí você diz, Mário, como é que a culpa é minha se esses fenômenos são inconscientes? É aqui que vai entrar a brincadeira do que eu vou ensinar da agora para frente, que é a segunda parte do nosso Team Code de qualidade de vida. Se você conseguir gerenciar o seu pensamento e a sua emoção, você vai gerenciar a sua qualidade de vida. Se você não conseguir, você não vai gerenciar nem pensamento, nem emoção, nem qualidade de vida. Nós estamos aqui para gerenciar isso. Tudo bem? Você vai ensinar algumas ferramentas para a gente cortar esse alto fluxo. Exatamente. Acontece que vou chamar assim, o seu eu consciente. Você está viajando na maionese. De repente você, nossa, estou pensando nisso, não é isso? Uhum. Acordei, tornei-me consciente. Eu vou chamar aqui esse consciente de eu, o seu eu consciente. O seu eu consciente tem os seus paradigmas, seus valores, suas habilidades, suas crenças, o seu caráter. Literalmente, a sua persona é o seu eu. Ele leva de 2 a 5 segundos para acordar. Tudo bem? Se ele lê e relê a cada 0,2 de segundo, isso quer dizer que em 1 segundo a coisa já rodou 50 vezes na sua cabeça. Em 2, já rodou 100 vezes na sua cabeça. O pensamento é muito rápido. O pensamento, ele percorre os nervos, o sistema nervoso, a 100 metros por segundo. Isso é 360 km por hora. É a velocidade de um carro de Fórmula 1. Só que a distância que ele tem que percorrer de ir e voltar é mínima. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você acorda para a vida, ou você está aqui viajando na maionese, quando você acorda para a vida, esse pensamento já rodou de 100 a 500 vezes na sua cabeça. É aí que você acorda. Enquanto está fazendo isso, o autofluxo está registrando. Se é bom, tudo bem. Mas se é mal, você só está piorando o caso. Que é o que aconteceu com você hoje cedo, Vanessa. Você não podia arrumar, você não tinha autonomia para melhorar e ficou rodando. Na verdade, é uma coisa que eu posso até tentar melhorar, mas eu não sei se vale a pena. Ok. Eu estava pensando assim, como eu poderia fazer para melhorar
aquela situação. Mas quanto tempo você levou para buscar a solução? Não, a solução ela é fácil, sabe? Mas eu não sei se ela vale a pena. Que exige um certo esforço, vou gastar tempo, eu não sei se vale a pena. Então, dentro do meu número 1 critério, eu fiquei o dia inteiro no critério do Amarrado vale naquilo. ou vale, entendeu? Você fica preso, você fica ancorado. Por isso que a gente chama de âncora da memória. Tudo bem? O que você tem que fazer? O que a Cris fez quando estava dirigindo o carro. O que ela não fazia antes. Corta, né? Corta o pensamento. Quando você pensa e percebe que aquilo não está bom, você diz, para. Isso não está certo. Eu não estou vivendo isso agora. Isso aí está lá no passado. Ou esse não é o momento para resolver. Uhum. Você vai gerir o seu pensamento. Você vai cortar. Tudo bem? Então, vamos de novo à sequência. Apareceu um estímulo, virão quatro fenômenos inconscientes e um consciente. Então, veio o gatilho abre janela, dessas janelas, algumas milhares serão ancoradas, o autofluxo vai ficar lendo e relendo essas janelas até que o eu se torna consciente. Quando o eu se torna consciente, você tem dois caminhos. Permanece ou corta. Tudo bem? Sim. Tá. E aí entra um problema. Pessoa que tem mente passiva. Ela não exercita a mente dela. Pessoas de mente passiva, depois de muito tempo, quando ela se tornar consciente do que está acontecendo, ela simplesmente vai deixar passar. Dá um exemplo. Ela simplesmente continua. Ela percebe que aquilo é ruim, mas ela continua pensando naquilo. Quer um exemplo? Charlie Brown. Vocês conhecem Charlie Brown? Charlie Brown, desenho Charlie Brown. Qual é a mania do Charlie Brown? Deprê. E o que ele faz para mudar? Nada. Ele sabe que ele é deprê? Depressivo? Sabe. E o que ele faz? Nada. Você conhece gente assim? Que é melancólica, sabe que é melancólica e não faz nada? É isso. Ela está ancorada num alto fluxo com janelas killers e não faz absolutamente nada. E Vanessa, você é médico. Se uma pessoa mentalmente está dessa forma, mente sã, corpo são. Se a mente está desse jeito, o corpo padece. Aí começa todo tipo de enfermidade que às vezes o médico procura. Fala, filho, tô achando nada em você. Não está achando porque não é físico. É mental. A produção de pensamento, nossa, gente, a gente tem 50 mil pensamentos por dia. 50 mil. Quantos desses você gerencia de verdade? Nossa. Quantas vezes você se pega viajando na cabeça? O tempo todo. Enquanto você dirige, quantas vezes você se distrai? Nossa. Isso é mente passiva. A sua mente tem que estar ativa. Por exemplo, quando eu estou dirigindo, tem um áudio. Eu estou escutando um áudio de um curso, de uma palestra. Mas é entrar no carro e ligar. Eu que estou criando esse hábito também. É hiper saudável. Eu parei de escutar a rádio. Eu escuto música. É umas músicas horrorosas. Não, eu ponho no pendrive, espeto no aparelho do carro, porque músicas das estações de rádio horrorosas, que eu não gosto, as letras que não contribuem, não favorecem. Se você vai escutar jornal, vende sangue.
Aqui em Brasília você pode escolher. Tem a Rádio Senado, tem a Rádio Câmara, tem a CBN, da Globo, né? Tem a Band News, tem tudo aqui. Só notícia ruim. Tem a do Judiciário. A melhorzinha das Forças Armadas, da Aeronáutica. Tem a Rádio da Aeronáutica, essa boazinha. Não tem esse, o Exército não faz isso. Mas o resto? Então, resultado, eu não fico caçando. Eu ponho o que eu quero escutar no carro. Encher minha mente. Mesmo dirigindo, se você não estiver prestando muita atenção, em parte o seu cérebro registra. Então, põe coisa decente para você escutar. Entendeu? Você, Vanessa, você dirige, né? Para o trabalho. Você vai dirigir para o trabalho, às vezes você fica 1 hora no trânsito. Põe um negócio legal para você escutar. Sim. Entendeu? Uhum. E aquilo já vai trabalhando, aquilo vai produzindo serotonina, noradrenalina, outra coisa. Você começa a escutar, problema no governo, problema na economia, problema aqui no outro. A adrenalina e o cortisol vai só subindo. Quando você chega no trabalho, você já está irritado. Aí de manhã você faz a posição da mulher maravilha, um monte de gratidão, tal. Faz o eu sou isso, eu sou aquilo. Passa 10 minutos. Aí depois você entra dentro do carro, fica escutando 30 minutos de porcaria. Você destrói o que você faz. Então, precisamos gerenciar o nosso pensamento. Então, isso que eu estou passando para vocês, esse sistema de interpretação, é chamado fenômenos da inteligência. Agora, os fenômenos da inteligência, eles são virtuais. Por quê? Porque o pensamento é virtual. O que você pensa do outro é um sistema de interpretação. Ele pode ter distorção. Então, não tem jeito dele ser real em si mesmo. O pensamento é virtual. Tá? Esse tipo de pensamento é virtual. Então, o eu, ele tem que gerenciar o autofluxo. Então, ele para e redireciona o processo de pensamento. E aí você vai conhecer outras maneiras de você pensar. Existem alguns códigos de inteligência que a gente precisa estabelecer, como a autocrítica. É um código de inteligência. Tá? O autocontrole. Então, nós vamos, ao longo dessas semanas, vou passar algumas ferramentas, e aí o dever vai ser escrito e diário, você vai precisar disso, tá? Para poder fazer. Então, eu venho preparando vocês para esse momento. Por quê? Se você já tem agora o seu plano de ação, você já conhece suas habilidades, você já conhece as suas forças, você já conhece as suas fortalezas, né? Os seus valores, vem um pensamento, você vai cortar esse autofluxo. E o que você faz? Redireciona o processo da construção desse pensamento. Onde você vai dizer, olha, o que é que tem autoridade para permanecer na sua mente ou não. É o seguinte, a qualidade do seu gerenciamento do pensamento, do seu eu, das suas emoções, vai determinar a sua capacidade como a pessoa efetiva para modificar a sua própria história. O como você é efetivo para modificar a sua própria história? Quem vai modificar a sua própria história? Quem é o responsável por modificar a sua própria história? É você, não tem outro jeito. Você vai ter que controlar a cabeça. Então, qual é o desafio que a gente encontra? O desafio que nós temos é abrir o máximo possível de janelas lights e janelas neutras. Veio um estímulo, é palavra, é imagem, é som, não importa. Você
Não tá bom, abriu janela killer, corta. Corta. Porque você precisa dessas janelas light por causa da sua emoção. Porque o seu filtro vai passar por quem você é, então a sua variável histórica, por como você está emocionalmente naquele momento, certo? Onde você está inserido socialmente também faz diferença. Seu código genético não tem jeito. E a sua forma de atuar. Então, assim, se você pode sair da tranquilidade para a ansiedade, assim, ó, basta receber uma notícia às 7 horas da manhã. E ainda à noite você não vai saber o que é que você vai fazer com aquilo. Não, e é tão incrível que eu passei o dia inteiro com dor aqui, ó. Você sabe que é reflexo. É. Puro reflexo. Eu vi sobre esse assunto que você está falando das janelas killer, naquele livro que eu falei no outro encontro com vocês, acho que até a Vanessa anotou, do Augusto Cury, As 12 Semanas para Mudar uma Vida, né? Sim. Ele fala, inclusive, que tem as janelas super killer, super power killers, uma coisa assim. Que as janelas killer duplo P. Que é coisas assim, que realmente, lembranças, memórias, que realmente perturbam a gente, né? E ele fala um pouco sobre criar janelas paralelas. Não sei se você tem lembrança para falar sobre esse assunto, Ricardo. As janelas paralelas que você vai criar para ajudar. É o exercício de hoje. Okay. As janelas paralelas do exercício de hoje. Então, assim, as janelas killer duplo P, ela tem o poder de te paralisar. E o poder de aumentar o número delas, reforçando a trilha neural que você passa. Na verdade, todos nós somos quimicamente viciados. A gente sempre reage da mesma maneira. Vira hábito. Porque todas as suas emoções têm uma química. São várias substâncias químicas, neuroquímicas, envolvidas, em quantidades diferentes. Você se vicia naquilo. E faz sempre da mesma maneira. Sempre da mesma maneira. Só que algumas coisas já te atrapalharam demais. Tem que parar. Vamos jogar isso no lixo. Então, o que é o exercício de hoje? Criar as janelas paralelas. Como é que é criar a janela paralela? Lembra que o Daniel Goleman disse, eu citei antes, o cérebro não faz diferença entre o real e o imaginado. Então, o que você vai usar? A imaginação. Por exemplo, quando você faz a posição da Mulher Maravilha, o que você está fazendo? Usa a imaginação. Você está criando janelas paralelas. Agora, o criar janelas paralelas, que eu quero dizer hoje, é criar janelas paralelas de propósito num assunto específico. Você nota, ao longo do dia, alguma perturbação. Alguma coisa que veio o estímulo, abriu o gatilho da memória, você entrou num alto fluxo de janela killer. Anote. Qual foi o gatilho? Ou, melhor, qual foi o estímulo? O estímulo foi esse, e o que me recordei foi disso, e me senti assim, assim e assim. Eu não quero me sentir isso aqui de novo. O estímulo é o fato em si. Algo que você viu, ouviu, sentiu, cheirou. Tá? Encostou. Relacionado aos 5 sentidos. Relacionado aos 5 sentidos. Alguma coisa aconteceu. Algo que você viu na TV, ouviu no rádio, algo que alguém te falou, uma notícia ruim. Ok? Ouvi uma música e lembrei de uma situação e aquilo me trouxe que recordação e que sentimento. Exatamente. Então você precisa anotar o estímulo. Qual foi o estímulo? Quais foram as janelas killers que se abriram? Qual foi a minha reação? Qual foi o meu sentimento? Certo?
que você tem que pensar? Você tem que pensar na antítese. Qual é o perfeito contrário disso? Mantendo o estímulo. O que você não quer é que aquele estímulo abra aquelas janelas killers e você não reaja daquela maneira. Criar janelas paralelas é criar janelas paralelas das janelas killers. Então o estímulo ainda acontece. Vou usar o exemplo da Cris. Quando eu ouço essa música, me lembro de tal fato e me sinto dessa forma que eu não gosto. Beleza. O que você vai fazer? Você vai usar a imaginação para fazer uma outra associação. Busca alguma coisa de imaginação, na imaginação, usando o mesmo estímulo, a música. Essa mesma música agora vai me lembrar outra coisa. O que poderia ser? Escolha alguma coisa agradável. Escolha alguma coisa prazerosa. Associe uma lembrança positiva. Mude. Ah, mas isso não ocorreu. Não precisa, basta ser imaginado. Por exemplo, essa música me lembra essa coisa triste. Então tá bom. Então a partir de agora essa música vai me lembrar que eu estou... Gente, Ricardo, isso é difícil. Aham, é difícil. Vamos supor que você tem um sonho maluco. Aquela missão impossível, isso. Não. Não é impossível. É difícil. Muito pelo contrário. Tan, 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 tan. Vamos lá. Você vai imaginar que essa música vai te levar... É a música de quando você faz a entrada triunfal de um voo na Lua. Já viu aquele povo que voa com foguetinho nas costas? Não, tem que ter muita imaginação. Aham. Tem que ser um negócio absurdo. É bem absurdo mesmo, tô gostando. E, se possível, com humor. Tá bom? Tá, joia. Então, vamos lá, vou viajar na maionese aqui para vocês terem uma ideia. Então, Vanessa, quando escuta essa música que a deixava melancólica, triste, agora vai ser a música da entrada triunfal dela começar a sobrevoar lá na Lua, né? As pessoas vão ver, ela está vestida de Mulher Maravilha. Estou adorando, estou imaginando. Ela de Mulher Maravilha, aí toca a música, abre a cortina, ela aciona os foguetes e começa a fazer sua apresentação e o pessoal começa a aplaudir. Ovacionando. Uhul! Beijando! Nossa. O que vai acontecer quando ela ouvir a música? Ela vai Lembrar lembrar dessa cena com engraçada. certeza. Essa é a ideia. Você vai rir. Entendeu? Gente, Porque quando eu o humor... é impossível, eu vou lembrar dessa cena. Gente, não é essa música. Essa música eu cantei só porque eu lembrei da Missão Impossível. Tudo bem. Eu estou falando, o estímulo era a música. O estímulo pode ser outra coisa completamente diferente. Todo mundo paralisou aqui para mim. Vanessa, de Mulher Maravilha, pousando na Lua. Pode deixar. E a capa assim, ó. A capa do lado. Assim, super poderosa. Você consegue ver isso? Eu consigo imaginar essa cena. Então, não é tão impossível assim. Não é. Não, mas com a música que eu tô pensando que me causa uma memória ruim, Não se você fizer o exercício. Isso. Qual é as duas coisas que fazem a formação de janelas paralelas funcionarem? Tem duas coisas. Primeiro, vontade. não, repetição. Ah, repetição. Porque você vive e revive, vive e revive, vive e revive. E quando você está pensando, o que o alto fluxo faz? Registra novas janelas.
Que eu vou ter que dar uma de DJ e fazer um remix dessa música que me deixa melancólica, imaginando eu lá, Mulher Maravilha, na Lua. Ok, pode Que é ser. uma música lenta. Pode ser. Então, a primeira coisa é repetição. A segunda, carregar de emoção. No caso, emoção positiva. Então, o humor vai ajudar. Outra coisa, eu queria que a mamãe estivesse junto comigo. Então, você vai pegar a tia Terezinha, certo? Ai. Você vai pegar a tia Terezinha, sua mamãe, e vai botar ela junto com você. Eu estou dando um exemplo. Uhum. Eu queria que a mamãe... Você pode levar quem você quiser. Certo? Certo. E aí você imagina ela, por exemplo, amarrada num cabo de aço em você, então você vai, ela vai pendurada junto. Nossa, mais engraçado ainda. Certo? E aí ela está lá embaixo, meio feito um pêndulo, porque ela está lá solta, e ela começa a dar gargalhada. E ela ri, e dá cambalhota. É isso aí, filhinha! Uhul! E começa a fazer tchau pro povo que está lá assistindo. Faz careta. Você vê sua mãe fazer careta. Entendeu? Você muda completamente o quadro. Aí você faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Quando você ouvir a música, vai ser automático. Então, vamos fazer uma coisa aqui para você me ajudar objetivamente. Como que você faz quando você tem uma convivência com uma pessoa no seu trabalho e aí você tem uma ideia daquela pessoa, aquela pessoa te faz sentir de um jeito, isso é repetitivo. Como que você faz para dar essa guinada no estímulo e no vício da conexão? Que é ruim. Você não consegue se afastar, certo? Não. Ok. Você já viu Harry Potter? Sim. Eu acho que é o filme 2, onde eles aprendem o feitiço do Ridículos. Então, o professor de magia querendo ensinar para eles o ridículo. Dentro lá da caixa tem o bicho-papão. O bicho-papão vai sair de dentro da caixa com aquilo que você tem mais medo. E aí você vai pensar numa coisa para transformar o bicho-papão numa coisa engraçada, divertida. Então, quando ele sai e mostra aquele medo, ele dava a varinha e falava, ridículos! E o bicho-papão saía daquela forma para a forma que o feiticeiro mirim lá, que estava aprendendo, pensava. Então, por exemplo, teve um lá que imaginou uma aranha nas 8 patas, tinha patins de roda. Como é que ela parava em pé? Exato, ela não parava em pé. Ela escorregava e caía no chão toda hora. Entendeu? Então, você pode, por exemplo... É homem ou mulher? Mulher. Tá. Você pode pintar o batom dela por fora? Gostei. Bota um chapéu ridículo na cabeça dela. Entendeu? Uhum. Uma roupa ridícula nela. Mas assim, tem que ficar tão forte que quando você vê a pessoa, Você vai rir. você vai ter que segurar para não rir. Faz uma desconstrução, né? Você desconstrói. Você constrói a imagem que você tem. Entendi. Entendeu? Agora, tinha um filme que era assim, que falava assim, a pessoa tem medo de falar em público, aí você imagina todas as pessoas peladas. Isso, é isso. É isso. Então, se elas estão peladas, quem é que está ridículo? Eu ou elas? Ela. Elas. Então, pronto, então eu estou bem. Entendeu? Mas, assim, a imaginação de como vai estar a outra pessoa é sua. Tem que ser engraçado para você. É interessante isso. Entendeu? Você pode imaginar ela no corredor do hospital, vindo para o seu lado. Quando ela começa a vir para o seu lado, você imagina ela com o batom do lado de fora,
um chapelão e correndo e vindo correndo para o seu lado do corredor. Vanessa, Uma pulga no nariz e uma vassoura. Pode ser voando na vassoura. Entendeu? Entendi. No caso, ela falou do pessoa no trabalho e eu pensei, eu tenho uma colega de trabalho e há muitos anos atrás, quando a gente fazia faculdade, a gente morava próximo, às vezes ela até me dava carona, a gente conversava bastante, e tinha uma certa amizade. Mas de uns anos para cá, assim, depois que ela fez, agora eu não sei se mestrado ou doutorado, mas ela cortou o relacionamento com praticamente todo mundo. Então, assim, aquilo que o Ricardo falou agora mesmo, sobre o que a gente pensa das outras pessoas, são interpretações que a gente tem, são nossas interpretações. Na verdade, não quer dizer nem que aquilo é real. É verdade, né? Provavelmente não é. A verdade absoluta. Mas, assim, a impressão que ela passa é que ela se sente superior. Ela já falou algumas coisas que deu essa impressão. Superior, melhor do que os outros, porque ela é uma excelente pianista, ela é muito boa, ela é melhor que todo mundo e ela só dá aula para aluno bom. Ela já soltou algumas coisas que dá para a gente interpretar isso. Mas me incomoda profundamente passar por ela e não cumprimentar. Eu acho terrível você trabalhar no mesmo lugar que uma pessoa. Você cruza com aquela pessoa no corredor e não dá um bom dia, não lançar um olhar, nada. Ela não cumprimenta ninguém, ela abaixa a cabeça, ela desvia o olho. A gente não tem muito lado de chegar. E muitas pessoas já falaram assim para mim, larga isso para lá, porque ela é assim, não é só com você, é com todo mundo. Mas me incomoda demais. Eu passo por ela muitas vezes no corredor e você não lançar um olhar, a pessoa não te dá um olhar, nem pra você falar um oi, um bom dia, é uma coisa que ela não é assim. Ela não era. Ela pode até estar assim, mas ela não é assim. E quem disse ela é assim, é simplesmente a visão dela, a interpretação dela. Entendeu? Uhum. Você pode construir a sua interpretação se isso você percebe que vai contribuir para você e tanto para ela, mas primeiramente para você. Então, quando você insiste em cumprimentá-la, o que na verdade você está fazendo? Você está sendo fiel aos seus próprios valores. Se você parar de fazer, não é ela que vai ser machucada, é você. Eu sinto isso. Entendeu? Então, simplesmente continue. Quando nós agimos de forma infiel aos nossos valores, nós nos destruímos. Verdade. Porque arranha. Verdade. Você não aguenta. Então, você ficar sistematicamente fazendo algo que você não concorda, que não está em você, não vai. Acho que é exatamente isso que aconteceu comigo no hospital. Né? Eu não suportei. Exatamente. Por isso que eu falei, chega um momento que tem se que não tomar está uma decisão, né? não está na sua mão mudar, então você precisa mudar de ambiente. Por isso que eu te perguntei se era invariável ter que encontrar a pessoa. Porque existem outras duas coisas que dá para fazer, que é o que a gente chama de temporalidade e espacialidade, para administrar relacionamento, mas isso é... Outra aula. Não, isso dá uma sessão... Dá um workshop. Não, dá uma sessão inteirinha. Eu não faço isso em workshop, não. Mas no nosso Team Qualidade de Vida você faz, né? Dá porque são poucas pessoas. Tá bom. Tá? E é impressionante o resultado disso. Tá? Quando eu faço o teste, a pessoa abre o olho. E você começa a gerenciar relacionamentos. Tá? Então, isso faz parte de gerenciar relacionamento. Não dá para fazer no... Aquele negócio de eneagrama, é tipo aquele negócio de eneagrama?
Olha, o que eu conheço do Enneagrama tem a ver aí com o que ela tinha falado, a Vanessa. Do Bert Hellinger? Da constelação familiar. Tem relacionamentos. Ah, eu não me lembro o Eu que não é. uso o Enneagrama também. Não, o já- Enneagrama é um que fala parece que existem 8 tipos de personalidade e que empresas, 9. por exemplo, 9, sei lá, que usam isso para ver o perfil do funcionário que ele busca e que você também pode direcionar a sua carreira, um monte de coisa em prol dessas qualidades que você tem. Os pontos fortes. É tipo as forças aí. Sim, mas são ferramentas business. Mas eu não uso. Eu não uso o Enneagrama. Eu uso esse da questão de gerenciamento de relacionamento, fundamentado numa pesquisa do Christakis. Inclusive, Nicholas Christakis. Você não encontra o livro do cara para comprar no Brasil. Edição esgotada, não tem. Então, assim, para eu arrumar uma edição, foi no Sebo, de Curitiba. Como que chama o livro, Ricardo? Em inglês? Não, eu consegui em português. Depois você passa para a gente. Depois eu lembro. Ricardo, eu lembrei de uma frase, isso aí que você falou, a gente valores, aquele filme Lutero, não sei se você assistiu, muito bom, ele tem um momento que ele fala assim, não é bom ao homem ir contra a sua própria consciência. E essa frase me marcou e eu guardei. É exatamente isso que você falou. É algo que é um valor para mim, e eu ir contra, deixar de fazer... É fria. Muito bom. Assim, não podemos. Então, além dos... Os 5 primeiros capítulos lá que eu mandei do livro, já está 6. É exatamente para você fundamentar mais, tá, sobre o que nós conversamos hoje. E vou enviar agora o material de hoje para você poder imprimir, onde você vai escrever lá os eu sou, se não me engano, são 30. 30 de cada, eu sou capaz e eu mereço? 10 de cada. Em média 10 de cada, mas não tem essa obrigatoriedade, não. Porque você já pensa o seguinte, já pensa que são 30 e que você está em 100. Ou seja, 30 só para começar a brincadeira. Mas aquele arquivo que eu enviei para vocês sobre valores vai ajudar muito. Lembra, Vanessa, você falou assim, nossa, numa pancada eu fiz uns 60 valores? Depois eu aumentei para 70 para tentar reduzir para 30. Exato. Então, esses 30 mais fortes você pode utilizar. Tá. Entendeu? São características suas. E elas precisam estar firmadas na sua consciência. Ela tem que estar na memória de uso contínuo. Você tem que saber que você que você pode, que você quer e que você tem essas ferramentas para te ajudar. Entendeu? Porque isso vai mexer não só no controle, no gerenciamento do pensamento, como no gerenciamento das suas crenças fortalecedoras. Compreenderam? Simples. Arrasou. Simples. Sim. Muito bem. Vou finalizar aqui sem finalizar, só para finalizar a gravação.
Tá bom? Então, vamos tirar a fotinha. Vamos. A Mariana levantando. Claro. Deixa eu arrumar aqui Ajeita o cabelo. bater o perfume. Nossa, hoje meu cabelo estava tão doido que só me restou prender. Eu estava quase dormindo. Eu vi. Vamos lá? Vamos. Um, dois. Muito bem. Vou. Então. Deixa eu finalizar aqui. Audio Jungle.